Muito bom dia a todos. Olá. Muito obrigada, Carlos, por estar aqui connosco. Já tive aqui uma excelente apresentação, já sabemos que tem uma série de pessoas a trabalhar consigo da Academia do Impacto. Nós vamos, o Carlos depois vai continuar aqui no palco a moderar o painel, mas vamos aproveitar esta oportunidade para falar um bocadinho do tema que está na moda, que é a inteligência artificial e que ainda não estivemos aqui, ainda não falámos aqui. O Stephen Hawking, já há algum tempo, não é? Obviamente, já morreu, portanto não podia ser agora. Numa entrevista à BBC, disse que a inteligência artificial podia significar o fim da raça humana. Essa também é a sua perspectiva, Carlos? Eu acho que esses alertas têm um valor importante para a sociedade, para perceber que todas as mudanças exponenciais precisam de ser acompanhadas no sentido de irem para o bem da humanidade. E, portanto, penso que também a afirmação dele foi nesse sentido, porque senão poderíamos ter dito o mesmo quando Marie Curie descobriu a penicilina, não é? Não, ela descobriu e trabalhou na radioatividade, que depois deu origem... Exato, que ia matar as pessoas. E, portanto, podemos dizer que a investigação que ela fez também acabaria com a humanidade. Seguramente que há muitos desafios que a inteligência artificial traz, mas também há muitas oportunidades e, portanto, nós temos também muita tendência para olhar para o lado negativo e tentar procurar os riscos que devem ser trabalhados, mas eu acredito muito também temos que perceber nas oportunidades. Ainda há pouco o João estava aqui a referir que há não sei quantos milhões de pessoas que vão ter que procurar trabalho até 2030. Claramente, o AI vai trazer essa transformação e está a trazer muito acelerada para a sociedade. Eu diria que essa é a grande mudança, é a velocidade que isto está a acontecer, porque isto está a acontecer noutros momentos. Na Revolução Industrial só que demorou 100 anos. Nós agora estamos a ver, e há pouco também se falava nisso, nesta transformação exponencial que vimos naquele gráfico desde a Revolução Industrial. A questão é que nós estamos a assistir no nosso período de vida e, em particular, nos últimos meses e anos, a alterações que são elas exponenciais. Aquilo que vemos da evolução da tecnologia da AI nos últimos meses é, de facto, uma mudança substancial naquilo que tínhamos visto até agora do ponto de vista da então, para nós nos pública. adaptarmos a essa velocidade, o Carlos concorda com a interrupção da investigação, como, por exemplo, o Elon Musk. Esqueci-me de perguntar ao Andrew para explicar, explain Elon Musk. We need to know more about him. But acho que como o Elon Musk, que é um dos mais famosos, que assinou essa petição para se interromper, acha que eles têm razão, estão a ser generosos ou tem muito a ver com business? Eu acredito que há agendas distintas em quem assinou aquela carta. Seguramente a do Elon Musk ficou mais clara nos últimos dias quando ele veio dizer que quer também estar no AI e lançar uma plataforma que é o Truth AI, portanto o AI verdadeiro, e portanto acredito pouco que tivesse sido uma perspectiva filantrópica sobre o mundo essa paragem. Isto aliás faz-me lembrar um bocadinho aqui em Portugal, quando nos anos 90 ouvíamos alguns setores da sociedade, nomeadamente sindicatos, a pedir que se parasse a globalização, porque era a forma de protegermos aquilo, o status quo. E, portanto, eu penso que isto é uma realidade imparável, portanto, nós não temos como parar o AI, temos sim que nos preocupar com aquilo que podem ser as vertentes negativas que a inteligência artificial ou o machine learning, porque depois também há aqui uma questão que às vezes precisamos de falar, que é, nós não temos hoje verdadeiramente inteligência artificial, nós não temos nenhum sistema que tenha consciência, que consiga fazer aquilo que faz o cérebro humano. Sabe que aquele engenheiro da Google dizia que tinha consciência, não é? Certo, mas o que nós sabemos hoje, e acima de tudo, é que nós temos grande poder computacional, capacidade de fazer milhões ou trilhões de transações que permitem treinar modelos e, acima de tudo, estamos a falar de força bruta ainda. Portanto, isto vai evoluir rapidamente para outros modelos e que resolvem já problemas, mas nós não temos, de facto, ainda no mundo uma máquina, pelo menos que seja conhecida, que se possa dizer que tem inteligência artificial. E, portanto, estamos a usar a terminologia num passo evolutivo, onde, de facto, nos últimos meses, com esta utilização da tecnologia... Do chat GPT. Que é o GPT, que é uma tecnologia que já agora há empresas e startups em Portugal que já a usam há 2, 3 anos para fazer também coisas, veio mostrar, de facto, o potencial na geração de linguagem natural de uma forma muito próxima dos humanos e eu diria que essa é a grande evolução e, de facto, exponencial e que nos próximos meses e poucos anos vamos ver aqui também alterações significativas. Mas, portanto, eu acho que consegue já antecipar alguns impactos de curto prazo desta
massificação. Claro que sim. É verdade que se usou, mas estamos a assistir a uma massificação muito rápida da... Sim, por parte do utilizador comum, que essa Exatamente, é a grande novidade, exatamente. é que qualquer um de nós pode agora chegar ao ChatGPT, fazer perguntas e depois esperar que ele Podemos não... ser tudo, podemos ser pintores, não é? Exatamente. Nos Estados Unidos houve uma peça Uma fotografia digital que que ganhou um prémio, Certo. e, portanto podemos ser tudo, músicos, pintores. E os cuidados que temos que ter indo ao ponto, que é, o ChatGPT é fantástico se nós percebermos do assunto que está lá a ser falado, porque uma das características que estes algoritmos ainda têm é que podem, e a terminologia é mesmo esta, alucinar. E a alucinação é basicamente criar respostas que não são baseadas em nenhum dos dados pré-treinados e não há nenhuma explicação para que aquilo seja aquele resultado e, portanto, no fim do dia é quase como se fosse um humano a mentir, com a diferença que ali naquele caso ele não sabe que está a mentir, mas está a criar respostas, e há muitos exemplos, se forem procurar na internet, desta alucinação em que se é feita e se força o ChatGPT a dar respostas que foram inventadas. E, portanto, nós temos ainda um caminho longo e riscos advêm daí, mas os impactos... No curto prazo, Os exatamente. impactos são estes, quer dizer, nós vinhamos há muito tempo a falar do impacto da automatização nos empregos, nas fábricas, por causa da robotização e por aí adiante. Alguns de nós já diziam há alguns anos, atenção, porque isto vai chegar aos advogados, aos programadores e, portanto, aos auditores, a toda a sociedade, e vai chegar aos médicos, e vai chegar, e eu acho que essa é a grande oportunidade e a grande parte positiva disto tudo, vai chegar não para os substituir, mas para lhes dar ferramentas. Por exemplo, nós vamos conseguir, e os médicos vão conseguir detectar um potencial cancro muito mais rápido com base nestas ferramentas. Isto já está a acontecer hoje e vai cada vez mais acontecer. Vai ser possível detectar que alguém tem, com os testes de DNA mais o AI, que alguém tem um potencial grande de ter um determinado tipo de doença crónica e, portanto, passar a ter um estilo de vida que evite esse tipo de questões. Vamos passar a ter advogados que usam estas ferramentas para facilitarem o seu trabalho e mas não os posso substituir. Nos Estados Unidos já há uma experiência, não é? De um tribunal, exercício de defesa que foi feito com a inteligência artificial. Eu sou dos otimistas, ou seja, provavelmente algumas profissões vão desaparecer, outras vão mudar completamente. Um exemplo, nós não temos dados disto para Portugal, mas há dados para os Estados Unidos. Nós na Fundação fizemos uma experiência que foi tentar perceber o que é um engenheiro mecânico. Nós temos uma ferramenta que nos diz o que são 1.800 profissões em Portugal, em termos das competências que requerem, um conjunto de informação sobre salários, etc. Mas fomos tentar perceber que se poderíamos projetar o futuro. Então, com dados dos Estados Unidos, fizemos uma pergunta. O que é hoje um engenheiro mecânico? E vimos as 20 competências principais de um engenheiro mecânico atualmente no mundo e que são mais ou menos todas parecidas. E depois temos o que é que poderia ser um engenheiro mecânico de futuro? Provavelmente é alguém que percebe de condução autónoma. E as 20 competências de um engenheiro mecânico que percebe de condução autónoma principais não têm rigorosamente nada, nenhum match com as 20 de um engenheiro mecânico atual. E, portanto, mas vamos precisar de engenheiros mecânicos na mesma. Vão ter que perceber de outras coisas e, portanto, esta questão da evolução do conhecimento, das novas competências, de uma atualização, de uma educação muito diferente. E o tema de hoje não é esse, mas eu acho que nós o que estamos aqui a falar é preparar as pessoas com as competências adequadas para os desafios do futuro. E se tivermos o AI a fazer-nos coisas, essas competências serão outras e é para aí que a sociedade tem que evoluir. O grande risco e o grande desafio é que isto está a acontecer num curtíssimo espaço de tempo. Não temos sistemas nem públicos, nem privados. Vimos agora aqui um exemplo de uma iniciativa privada, a Academia de Código, que tenta dar uma volta a uma coisa que o sistema público não tem capacidade, porque são sistemas demasiado grandes, demasiado complexos para fazerem mudanças aceleradas. Mas temos que os fazer, porque se não os fizermos, não vamos ter uma sociedade preparada para estes desafios. Na prática, esta inteligência artificial, de facto, pode ser um admirável mundo novo, mas é preciso preparar a sociedade rapidamente para que esta transição seja justa, ou então teremos um agravamento das desigualdades e movimentos contra a inteligência artificial. Acha que é esse o risco que corremos, mais do que a inteligência artificial? Eu diria que no curto e médio prazo eu acho que é muito mais esse o risco das desigualdades, seja das desigualdades para os indivíduos e, portanto, a capacitação que é preciso fazer a estas pessoas e dar competências digitais para que elas possam tirar partido destas ferramentas, e depois a desigualdade entre países e regiões. Só para termos noção, o ChatGPT, do ponto de vista de impacto, até se formos ver os ESGs, se formos ver no social, estivemos aqui a falar um pouco dele, se formos ver no ambiental,
treinar o ChatGPT-4, portanto esta última versão do GPT, pode ter custado ou pode custar qualquer coisa fazer um treino, com todos aqueles dados, cerca de 100 milhões de dólares. Com um impacto em termos de carbono, independentemente de se usar energia ou fontes renováveis, obviamente o impacto de carbono é reduzido, mas estamos a falar que aqui o poder computacional que é necessário e os custos que ele tem para treinarmos uma ferramenta destas são enormes. E, portanto, isto não está ao alcance de todos e, portanto, podemos criar aqui mais uma vez um fosso e aqui a Europa, que tem tentado estar a dar passos no sentido de alterar uma dinâmica que é nós temos excelente ciência que depois não chega à sociedade em termos de produtos e, portanto, fica tudo para os americanos neste momento ou para os chineses, nós temos que ter esta preocupação porque a desigualdade, se não for feito também a nível europeu e depois dos países de algum trabalho, podemos ter também essa desigualdade em termos do acesso a estas tecnologias e termos até no futuro problemas de soberania tecnológica, que é um tema cada vez mais importante neste mundo em guerra e em grande mudança. Muito obrigada, Carlos Oliveira. O risco aparentemente é mais morrermos, mas por agravamento das desigualdades e não... Mas morrermos já sabemos que é um risco garantido. Exatamente. Não é um risco, é uma certeza, não é? Exatamente. E o Carlos vai ficar por aqui porque vai continuar na moderação, não é?